Nesse dia 3 de julho, para mais um dia do nosso curso de temas fundamentais. Quero acolher cada um e cada uma nesse dia muito especial, cujo tema é o direito à água e ao saneamento, que é professor da Universidade Federal de Campina Grande, é membro da rede de pesquisa Waterlat, é também membro do International Union for Conservation of Nature, a IUCN. Também é doutora em Direito pela Universidade Federal da Paraíba, o programa de pós-graduação em Ciências Jurídicas, que é o seu segundo doutorado. Também foi orientando da professora Belinda. Então, estamos aí há mais de 10 anos trabalhando sobre temas relacionados à água. É importante nós contextualizarmos, não é, o momento que estamos vivenciando. A água sempre foi um destaque. Então, quais são os significados da água? Primeiro, uma relação muito forte com vida, não é? Outra relação muito importante que nós podemos trazer para o campo dos estudos hídricos é o desenvolvimento. Não é? Isso é muito conhecido no Brasil, principalmente na nossa região semiárida, Alana e os demais. Eu sou João Alfredo, também conhece essa realidade grandemente, não é? Que sempre se relaciona o discurso da seca, né? As narrativas sobre a seca, não é? No semiárido, a necessidade de você ter água e aí, consequentemente, o desenvolvimento. Tendo em vista aí a transposição, não é? O eixo norte recém-inaugurado, né? Aí chegando a água ao Ceará, e aí sempre a água é associada a desenvolvimento. Outro ponto é em relação ao consumo. Até que ponto, sendo repetitivo, até que ponto, na verdade, estamos consumindo em excesso a água, estamos superexplorando a água, né? E até que ponto nós culpabilizamos, na verdade, em demasia, o consumidor doméstico, né? Em detrimento do consumidor agrícola, né? Do produtor agrícola para exportação, não agricultura familiar, mas para exportação, como a nossa agricultura do Centro-Oeste, notadamente, né? E de outros celeiros aí do mundo inteiro, a agricultura norte-americana, enfim, né? Outro ponto que nos chama a atenção e que também é centro da nossa explanação de hoje, é tema por causa da pandemia, é a saúde, né? Qual a relação da água com saúde, qual a relação do saneamento com a saúde e, por fim, o meio ambiente, que faz toda essa liga com todos esses temas. O meio ambiente faz a interconexão com todos. Nós temos a nossa casa, o nosso condomínio é esse aí, planeta Terra. E vocês observam nessa foto, né? Primeiro, ela não é plana, né? A primeira coisa, né? Ela tem formato esférico, não é? E essa esfera você verifica que ela é basicamente azul, não é? E ela é ocupada basicamente por água, não por acaso, né? Que a água é fundamental para a estrutura da nossa vida, né? E aí nós temos um mecanismo que é fundamental, que é essa movimentação de massas, não é? Essa movimentação na atmosfera que nós chamamos de ciclo da água ou ciclo hídrico, que é fundamental para a nossa sobrevivência. Veja que a gente fala em ciclo, mas que, na verdade, podem ser movimentos em qualquer direção, né? Movimentos perpendiculares, verticais, horizontais, não é? E percebam que a floresta ela é fundamental para esse ciclo hídrico. Quando nós reclamamos das queimadas, nós e também os investidores estrangeiros que estão retirando seus investimentos do Brasil em virtude do desmatamento da Amazônia, não é por acaso, é porque há uma interferência direta no clima do planeta e, consequentemente, no regime de chuvas do planeta. Então, você disponibiliza menos água doce. O ciclo da água em transformação. Dado que nós temos pesquisas muito claras, se vocês buscarem qualquer base de periódicos, como o Scopus, por exemplo, que é uma base muito importante, você vai verificar lá que a poluição da água é uma coisa comum. Nós temos aí o consumo per capita, mostrando que quem consome mais água per capita, ou seja, por cabeça, Estados Unidos e a Europa, bem superior à média mundial e bem superior à média do continente africano. O setor agrícola é o que mais consome água. O grande consumo de água está concentrado nos países desenvolvidos, né?
E aí, em contraposição a isso que eu mostrei, nós temos o desastre do saneamento no mundo. E a água está interconectada também. Aí são as bacias hidrográficas compostas pelas águas superficiais e subterrâneas. Não é? Em verde você tem os aquíferos, em azul você tem as águas superficiais. Aí nós temos justamente as bacias hidrográficas que são compartilhadas. Esse gráfico mostra em números o quantitativo de bacias hidrográficas que nós temos compartilhadas. E em vermelho e em roxo, nós temos aí América do Norte e América do Sul, fazendo aí 30 bacias hidrográficas compartilhadas entre os países. O que é que eu quero falar com isso? É fundamental hoje uma regra global sobre o uso da água. Como é que devemos pensar o direito? Não é? O direito tem que ser pensado como o Capra falava, não é? A partir da ecologia. Né? Qual o funcionamento da natureza e como nós podemos traduzir esse funcionamento no arcabouço jurídico. Em relação à água e saneamento, eu posso dizer que estão separados efetivamente? Veja o conceito de saneamento. Né? Pelo conceito de saneamento, a gente vai ter uma noção inicial de que não há uma separação, deve existir uma conexão. Então, o conceito de saneamento ele é composto pelo acesso à água potável, pelo acesso ao esgoto tratado, pelo acesso à drenagem urbana, pelo acesso à limpeza urbana, que vai passar a ser cobrada com o novo marco do saneamento. Vocês que estão aí nos ouvindo vão pagar a limpeza urbana e vão pagar pela drenagem urbana. Às vezes eu falo água aqui e saneamento separado para destacar a água, mas na verdade a água já está inserida no saneamento, juridicamente falando. Então, o primeiro princípio que eu quero abordar é o princípio da universalização. Não é? Todos têm direito à água, todos. Não é? A nossa legislação ela tem uma matriz antropocêntrica. Quando se fala todos, a gente está falando dos seres humanos. Porém, numa matriz mais ecologizada, mais ecológica, nós deveríamos falar todas as formas de vida. Se bem que o legislador tentou se redimir e, digamos assim, passou a mão. Não é? E disse, olha, é preciso preservar a descendentação animal. Não é? É prioridade que os animais também tenham, né? Então, assim, ali foi uma passada de mão, não é? Porque não se tinha um viés ecológico e sim um viés antropocêntrico. Segundo princípio, indivisibilidade. Todos esses serviços que eu mostrei para vocês no conceito de saneamento, eles são indivisíveis. Você não pode ter uma casa ou uma residência, né, um local que tem água, mas não tem esgoto. Tem água e esgoto, mas não tem drenagem no seu bairro, tá certo? Então, todos esses serviços têm que ser fornecidos de forma indivisível e, consequentemente, de forma integral. Não existe meio saneamento. Só que isso é corriqueiro no Brasil. A realidade trágica do Brasil. No primeiro mapa, né, na parte superior do lado direito da tela, vocês verificam o mapa brasileiro dividido em bacias hidrográficas. Logo em seguida, você tem uma mancha azul. Essa mancha azul são os poços, né, que extraem água do subterrâneo, tá certo? E abaixo desse mapa azul você tem em marrom, não é, a área onde o saneamento é precário, não é? Onde o saneamento não chega a 40% de eficiência. Não é? Basicamente, o esgoto é todo lançado nos mananciais ou infiltrado no solo ou então lançado diretamente nos rios. O mapa demonstra, não é, a tragédia de gestão no Brasil. Nós temos aí em verde, azul, amarelo e vermelho. Não é? Nós temos onde existem os planos de saneamento municipais, não é? Em verde, em azul, onde estão em elaboração, em amarelo, onde não tem informação alguma, né? Aliás, em amarelo não tem consistência de informações, e em vermelho, onde não tem informação. A maior parte dos municípios não tem o plano municipal de saneamento. Você pergunta, Erivaldo, e o que é o plano municipal de saneamento? É o documento básico. Comparem o plano municipal de saneamento com o plano diretor. Sendo que o plano diretor tem que existir em cidades acima de 20 mil habitantes, como tem na Constituição Federal. E o plano municipal de saneamento
todo município é obrigado a tê-lo. Aí eu fico pensando, nós vamos ter aí um processo de licitações para empresas que vão explorar o serviço de saneamento em municípios que não têm plano de saneamento. Quer dizer, o município não sabe nem o que é que ele quer com o saneamento, né? Como ele quer o saneamento. E como é que nós vamos entregar o nosso saneamento numa concorrência pública se eu não tenho plano de saneamento? Então, não é só mudar o marco de saneamento, você precisa estruturar o Brasil, né, no campo da gestão pública com os documentos básicos. Um espaço geográfico chamado de bacia hidrográfica. A bacia hidrográfica é, sim, um instituto jurídico, digamos assim, poderíamos chamar de um plano administrativo político, onde a política nacional de saneamento básico e a política nacional de recursos hídricos devem ser realizados. E o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos deve acontecer. Veja, esse espaço geográfico é como se fosse um funil, não é? Onde as águas são coletadas e elas correm através de rios ou elas são infiltradas, certo, no solo, formando os aquíferos. Portanto, o elemento fundamental para a governança e gestão integrada e sistêmica da água é a bacia hidrográfica. Eu tenho diversos planos. Eu tenho um plano nacional de recursos hídricos, eu tenho o plano de bacias hidrográficas criado no âmbito do Comitê de Bacias. Por isso que eu considero o Comitê de Bacias como órgão de base fundamental na política nacional de recursos hídricos, né? Você tem os planos diretores, você tem os planos municipais de saneamento básico, o plano de desenvolvimento urbano integrado das regiões metropolitanas, que está no Estatuto das Metrópoles, o Plano Nacional de Saneamento Básico. Você pergunta, sim, mas esses diversos planos, eles precisam dialogar? Claro, eles precisam estar interconectados. E essa é a grande dificuldade no Brasil. Se nós analisarmos apenas um município, por exemplo, se nós analisarmos São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Campina Grande, João Pessoa, a gente vai verificar que os diversos setores estão separados e não estão dialogando, né? Quando eu falo de saúde, hoje com a pandemia, a saúde está lá, isolada, mas ela precisa estar dialogando com o setor de águas, né? Ela precisa estar dialogando com o setor de saneamento, isso é fundamental, né? Portanto, para que haja uma governança da água integrada e sistêmica, o primeiro gargalo é a inexistência da dimensão da economia circular da água, que eu já falei para vocês, do elemento do reuso da água. A integração real da gestão da água com a gestão ambiental, com proeminência da gestão ambiental. Então, não posso tratar a gestão da água separada da gestão ambiental. Ela está incluída nessa gestão ambiental. Outro gargalo é a excessiva setorização. Nós temos órgão para tudo. O órgão de limpeza urbana, o órgão de águas, o órgão de esgoto, tudo separado. O órgão ambiental, não é? Nós precisamos de uma maior integração. E, além de tudo isso, nós temos uma fragmentação legislativa. Além dessas duas leis que eu falei para vocês, a Política Nacional de Recursos Hídricos, a Política Nacional de Saneamento Básico, nós temos uma Política Nacional de Resíduos Sólidos e outras tantas políticas que estão separadas legalmente. É um calhamaço de leis que e está tudo integrado, tudo junto e misturado, na verdade, né? E aí nós temos que pensar em termos de macropolíticas, a Política Nacional de Meio Ambiente como política reitora, não é? Política principal, a Nacional de Recursos Hídricos e a Política Nacional de Saneamento Básico. E a interconexão entre saúde e meio ambiente e essa ponte sendo realizada pelo saneamento. E aquilo que eu falei para vocês, o mapa do desastre, não é? Que não é um mapa que ocorreu por causa da pandemia. É um mapa que está aí sempre. Quanto mais escuro aí nesses espaços do mapa, mais internações nos hospitais regionais, municipais nós temos em virtude de doenças de veiculação hídrica. São pessoas
internadas por Zika vírus, internadas por dengue, por febre amarela e tantas outras doenças que têm relação com a água.